Olá, é quarta-feira, são 6 horas da manhã, o sino é implacável. Que tenhamos todos um despertar inspirado, inspiração assegurada pelo nosso patrocinador, Supositórios Ademar, aquele que nos garante o fluxo maior das nossas ideias e o trânsito mais efetivo dos nossos ensinamentos. Estamos com Platão na cabeça e ele é tão rico que talvez não saiamos mais dele. Sabe, Platão tem a firme convicção, estamos insistindo nisso, que a alma é, digamos, o grande barato da vida do homem e a melhor vida possível é aquela regida pela alma, onde o corpo atrapalha o menos possível. A parte superior da alma é a parte pensante. A parte central da alma é a parte da coragem. A parte inferior da alma tem a ver com os apetites, com as sensações, os desejos e assim por diante. De tal maneira que uma vida bem vivida implica uma hierarquia das partes inferiores da alma face à sua parte superior. Razão pela qual colocaremos sempre sensações, desejos e apetites, tanto quanto nossa coragem a serviço e submetidas à nossa inteligência, à nossa razão. Ensinamento de Platão. Paralelamente, você poderia perguntar, e uma cidade, a polis, quando é que ela é justa? E Platão estabelece aí um paralelo muito claro. A cidade terá pensadores, gente com alma preparada para a reflexão, e esses devem ocupar, tanto quanto na vida isolada e singular do homem, esses devem ocupar o topo da pirâmide, devem governar a cidade, devem legislar, definir suas normas. Já os corajosos, os destemidos, aqueles de coração forte, devem ser alocados para proteger os muros da cidade, guerreando em seu nome, e os demais deverão estar na condição de servos, artesãos e escravos, fazendo o mais fundamental, o mais braçal, para que a cidade subsista. Perceba então, você me pergunta, o que seria então uma sociedade injusta? Um exemplo de sociedade injusta? Ora, quando alguém com uma natureza X não ocupa o seu lugar, mas pretende ocupar outro lugar. Assim, imaginemos um guerreiro de coração, destemido e corajoso, pretendendo legislar, pretendendo normatizar, pretendendo governar. É alguém que pretende ocupar um espaço que não é naturalmente o seu. Da mesma maneira, alguém que não é corajoso, candidatando-se para defender os muros da cidade, estará ocupando um lugar que lhe é indevido. Por essas e por outras, a cidade justa é a cidade que, com sabedoria, coloca cada um com sua natureza, aptidão, inclinações, talentos, etc., no seu devido lugar. Da mesma maneira que a vida individual deve ser governada pela parte superior da alma, pelo pensamento, a cidade deve ser governada pelos mais capazes do ponto de vista da inteligência, aquilo que eles chamavam de nous. E esses, os mais capazes, são os filósofos. Assim, estes terão o poder em relação aos mais corajosos, os fortes de timos, assim como em relação aos de baixo ventre, apetitoso e incontido. Puxa vida, eu espero que você tenha se dado conta que, no final das contas, a justiça na vida de uma pessoa, para Platão, obedece a, digamos, a mesma forma de pensamento da justiça na cidade. No final das contas, o que importa é a ordem cósmica. Uma cidade é justa quando é um microcosmos
quando é uma imitação adequada do cosmos e da sua hierarquia, assim como uma pessoa é justa quando ajustada e encaixada nesta ordem que é a ordem universal. Pois muito bem, Platão, portanto, tinha uma concepção hierárquica da vida e uma concepção hierárquica da cidade. De tal maneira que não se trata de todo mundo igual, como é o nosso cacuete de pensamento, de que todos somos iguais, a democracia que nos dá direito a voto, cada um valendo um, pois isso é estranho, esquisito e indevido para o grande Platão. Mas isso fica para a próxima. Este foi o nosso Despertar Inspirado, um oferecimento de Ademar. Até amanhã. Fique com Deus. Valeu.